Oiê, tudo bem? Eu sou a Juliana Gabriele e hoje em dia eu tô com 25 anos, ou seja, fazem 10 anos desde que eu tive 15. E nesse vídeo eu vou compartilhar algumas coisas que eu fiquei pensando nesses tempos que eu tava um pouquinho depressiva, que são coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu tinha 15 anos. E a primeira coisa é, faça exercícios físicos. Eu sempre pratiquei esporte, na verdade, desde que eu era criança até a minha pré-adolescência, mais ou menos. Mas teve uma época que eu simplesmente parei. Mas por motivos pessoais mesmo. Hoje em dia eu sou formada em educação física e eu sei com certeza que exercício físico ajudam imensamente na autoestima e na saúde mental, principalmente. Eu não tinha muita noção disso, de que o exercício físico ajuda muito aqui dentro. E aí, não sei, eu sinto que foi uma época meio miserável, assim, pra mim, sabe? Depois que eu parei de fazer exercício físico. E assim, você pode fazer academia, praticar algum esporte ou até mesmo fazer exercício físico na sua casa. Só que se você for fazer sozinho, tenha cuidado, pesquise bastante antes. Porque eu também sei que não é todo mundo que consegue contratar um profissional pra dar umas aulas particulares em casa. Mas se você puder ir na academia, que já tem instrutores lá, ou tentar arranjar algum esporte que você goste, já ajuda muito. Pode ser natação, alguma luta, pode ser alguma dança também. E o bom é que dá pra você fazer com os amigos, né? Você arrasta a galera com você e aí tudo fica muito mais fácil. E a prática de exercício físico também te ajuda a não ser um adulto que tem medo de fazer tudo, ou que tem vários problemas de dores nas articulações, ou musculatura fraca. Eu acho que quanto mais vivência corporal você tiver, melhor. Porque eu vejo muito adulto que, por exemplo, não sabe nadar, e além de não saber nadar, que é normal, é bem comum, tem muito medo de aprender, ou tem muito medo de colocar até o rosto na água. Então se você tiver qualquer chance de experimentar de tudo, experimenta. E uma coisa que eu queria muito ter aprendido enquanto eu ainda tinha coragem, é fazer estrelinha, por exemplo. Hoje em dia eu até tento, só que eu tenho muito medo. Justamente por não ter tido nenhuma vivência parecida. De ficar de cabeça pra baixo, de sustentar o peso com as mãos. E aí eu queria muito saber fazer uma estrelinha, um dia eu vou aprender, mas é muito mais difícil agora, entende? E esse assunto de arranjar um esporte, alguma coisa que você gosta de praticar, me leva ao próximo tópico, que é crie hobbies ou cultive aqueles que você já tem. Por exemplo, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu ainda gosto, na verdade. Mas eu nunca realmente parei pra praticar ou pra tentar aprender mais sobre. Mas é claro, como é um hobby, você não precisa necessariamente chegar e estudar tudo que você tem que aprender sobre aquela determinada atividade que você gosta. Mas assim, faz muito bem se você parar um pouquinho e praticar. Porque assim, eu não praticava, eu não desenhava tanto assim, porque eu tinha muito medo das imperfeições. Então eu gostava de desenhar, eu queria desenhar, mas eu não desenhava porque eu não queria que meu desenho saísse feio. E assim, nada a ver esse pensamento, sabe? Hobby é algo que você faz porque você gosta. Não precisa ser perfeito, você não precisa ser bom. Você só precisa gostar. Fora que você ter e cultivar algum hobby te faz uma pessoa mais interessante. Não que você já não seja, mas é algo a mais pra você explorar, para as pessoas explorarem em você. Então, fica muito mais fácil você conversar com alguém, muito mais fácil também de você conhecer pessoas novas, porque o seu hobby pode ser um interesse em comum com a pessoa. Ou até mesmo um interesse que a pessoa não tem nada a ver, que a pessoa nunca nem ouviu falar, nunca nem se interessou, e daí já pode surgir uma conversa. E hobbies podem ser muitas coisas. Você pode arranjar algum esporte, e daí você já junta com a dica anterior. Pode ser leitura, pode ser desenho, pode ser jogar videogame, pode ser cozinhar, pode ser cuidar de planta, pode ser muitas coisas. E aí você cultivando algum hobby, você acaba aprendendo muito mais sobre você mesmo também. E isso se junta com o próximo tópico, que seria socialize. Eu sei que socializar com as pessoas é bem difícil porque gasta muita energia. Só que o socializar que eu digo não é no sentido de você sair por aí puxando papo com qualquer pessoa e tentando ser amiga dela. É mais do tipo não se manter alheio às coisas e às pessoas. Porque eu sei que é difícil, principalmente se você for tímido e introvertido. Mas assim, eu tenho certeza que já aconteceu com você, ou vai chegar essa situação em que você tá com seus amigos, e aí seus amigos acabam puxando o assunto, ou acaba da sua turma se juntando com outro grupo de pessoas, e aí vocês começam a interagir. E aí quando isso acontece, não fica ignorando os outros fingindo que não é com você, ou ficar mexendo no celular, ou só ficar brisando. E assim, você não precisa
precisa puxar assunto, você não precisa ficar falando coisas. Mas, por exemplo, se alguém do outro grupo de pessoas estiver falando com alguém do seu lado ou algum amigo seu, tenta prestar atenção. E aí, como eu disse, você não precisa ativamente conversar, mas pelo menos olha pra pessoa, concorda com o que ela tá falando, ou discorda também. Fala aqueles, nossa, sério, caramba, ou nossa, eu não sabia. Qualquer coisa assim, um simples aham, verdade, funciona. É claro, não faça de um jeito forçado, porque as pessoas percebem se for falso, mas faça. No começo é mais difícil assim, mas depois você começa a se desensibilizar e acaba ficando muito mais fácil pra você interagir e socializar com os outros. Teve uma época que também eu não gostava muito de falar com as outras pessoas, eu não, sei lá, simplesmente não me interessava, mas aí eu fui começando a fazer isso e eu percebi que a vida fica muito mais fácil se você aprende a como interagir com os outros. E é algo que você vai usar pra sempre, sabe? Mesmo depois de 10 anos, eu ainda interajo com os outros e preciso saber socializar nos momentos certos. Fora que você pode conhecer muita gente legal também, o que eu já acho que é um motivo muito válido pra você começar a socializar. E a última coisa é, pergunte. Mas perguntar o quê? Tudo. Eu sei que meu pai, ele costumava me falar muito isso quando eu era mais nova, que é pergunta as coisas enquanto você ainda é jovem. Porque depois que você for adulta, tem umas coisas que se você perguntar, o pessoal vai te olhar meio tipo, como assim você não sabe isso? E eu sei que na época que ele me falava isso, eu ficava pensando, mas eu não sei nem o que eu quero saber, não sei nem o que eu tenho que perguntar, que eu quero perguntar. Sabe aquela matéria que o professor pergunta, alguma dúvida? Você simplesmente não sabe formular uma dúvida? Então, eu me sentia assim. Só que, por exemplo, eu não sabia o que era uma faculdade, pra que servia, até o meu segundo, ou até o mesmo terceiro do ensino médio, eu acho. Eu sei que era uma coisa que eu precisava fazer, porque era o que todo mundo falava que tinha que fazer, que era a próxima etapa depois da escola. Mas eu não sabia pra que servia, onde que era isso, onde que é uma faculdade? O que a gente faz lá dentro? Como assim eu tenho que escolher um curso? Que curso? Faculdade não é o curso? Eu tinha essa dúvida, só que eu nunca perguntei pra ninguém. E nunca ninguém me falou também, porque é algo que a gente assume que todo mundo já sabe. E eu tenho certeza que a minha mãe pensava que eu já sabia. Porque ela nunca sentou comigo e perguntou, que curso que você vai fazer? E daí eu teria a chance de perguntar, como assim? O que é um curso? Curso da onde? Curso do quê? Quais são os cursos disponíveis pra eu escolher? E é algo que eu poderia muito bem ter perguntado, sabe? Ou pra minha família, ou pra um professor, eu acho que seria muito melhor. Teria sido muito melhor se eu tivesse chegado lá e sentado com o professor e perguntado o que é uma faculdade? Pra que serve? Quais são as faculdades? Porque eu tinha tanta dúvida, só que eu nunca nem pensei em perguntar pra alguém. E aí eu acabei escolhendo um curso que talvez eu não teria escolhido se eu não tivesse o receio de ter ido perguntar pra alguém. Então assim, pergunte o que vier na sua mente de dúvida sobre a vida, principalmente. Pergunta pra alguém, alguém que você confia, que essa pessoa muito provavelmente ela vai querer te ajudar. Eu falei que aquela teria sido a última coisa, mas eu vou dar um bônus aqui pra você, que é, infelizmente as pessoas não entendem pelo que você tá passando. E mais ainda, você vai precisar entender isso. Você vai precisar entender que as pessoas não vão te entender. E eu digo isso porque eu lembro que eu era uma adolescente meio revoltada, sabe? Com a vida e com todo mundo. Por justamente isso, ninguém entendia as coisas que passavam aqui. E eu digo que ninguém vai te entender porque a sua geração é outra. E é completamente diferente de quando eu, por exemplo, tinha 15 anos. Então imagina dos seus pais ou do seu responsável. Geralmente a diferença de geração é muito grande. Então a pessoa não entende que, por exemplo, hoje em dia os adolescentes são bombardeados com inúmeros tipos de informação, justamente por causa do celular. Porque antes, quando eu tinha 15 anos, as pessoas que eu me espelhava e que eu me inspirava, elas vinham do YouTube, que na época era a rede social que mais bombava. Então, por exemplo, Leon e Nilce, Close Encounters, que agora é só o canal da Jen, os youtubers de Minecraft. E eu não via muita gente sobre moda, sobre dieta, o que hoje em dia é muito diferente, porque você tem TikTok, você tem o Instagram, mas principalmente TikTok, que é muito mais fácil encontrar informação, seja ela certa ou errada. E é também muito mais fácil de você encontrar pessoas nas quais você queira espelhar a sua vida. Só que o problema é, a maioria é bem inalcançável, né? Eu vejo muita gente postando TikToks do dia a dia de arrume-se comigo ou de maquiagem, e tem muita coisa que é muito extravagante.
extravagante e fora da realidade. Só que isso acaba sendo normal, porque você tá ali vendo todo dia. O que isso faz com a mente de adolescente é muito nocivo. Só que isso não existia até hoje, até esse ponto. Então é por isso que ninguém vai entender o que passa na sua cabeça, as paranoias que você enfrenta aqui dentro todo dia e a pressão de você ser igual a galera que você vê no seu celular. De, pô, tem gente com 18 anos que tá milionário, que tá comprando coisa na Hermès, na Gucci, e eu tô aqui fazendo o quê? Estudando. Isso não é uma coisa ruim. Esse é o comum. Então, por mais que as pessoas tentem te ajudar, muitas vezes vai mais te fazer mal do que te ajudar de fato. E é aí que você tem que ter a consciência de que é porque elas não te entendem. E tá tudo bem você ignorar. Só falar, aham, beleza, obrigada. Mas entrar por aqui, sair por aqui. Porque se não te ajuda, não te ajuda. E aí, por isso que é muito importante você socializar, por exemplo, fazer novas amizades, criar vínculos com pessoas que você consiga confiar. Porque no fim, eu acho que nessa fase são os amigos que mais te ajudam a passar pelo dia a dia, porque vai estar todo mundo no mesmo barco. E é isso pro vídeo de hoje. Foi só uma reflexãozinha mesmo que eu tive esses dias e eu quis gravar. Mas se tiver te ajudado, eu já fico muito feliz. Não esquece de largar o like aqui e se inscrever. E até a próxima!